Olá, galerinha do terceiro ano, aqui quem fala é o professor Everton de Educação Física. Hoje a gente vai estudar a unidade 4 do livro falando sobre lutas. Conteúdo do capítulo 2, vamos começar um novo capítulo, lutas africanas e indígenas e suas práticas nas escolas. Hoje a gente vai falar sobre uma modalidade de luta indígena africana que todo mundo conhece. Então, o povo brasileiro conhece essa modalidade que a gente vai estudar hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo. É uma prática corporal que é chamado de capoeira, ok? Capoeira é uma capoeiragem, é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial com esporte, uma cultura popular, danças e música. Então, a capoeira ela tanto é uma arte marcial como é uma cultura, é uma prática corporal musical. Como assim, professor? Musical? Vocês vão ver já por conta que a capoeira é considerada também uma modalidade corporal musical. Ela é desenvolvida no Brasil após os descendentes de escravos africanos. Era caracterizada por golpes e movimentos ágeis e complexos, utilizando primeiramente chutes, rasteiras, além de cabeçadas, joelhadas, cotoveladas, acrobacias em solos ou areias. Okay? Então a modalidade da capoeira já surgiu na Europa através dos africanos. Os escravos, eles utilizavam muito essa modalidade por contas de meses festivos. Então eles utilizavam mais a sua capoeira em datas comemorativas, utilizando os golpes que eles tinham, como joelhada, cabeçada, como a gente vê aqui no slide, joelhada, acrobacias principalmente. Eles utilizavam muito também instrumento musical. Então a história da capoeira vai toda para cá. Então a origem da capoeira, a data da época da escravidão no Brasil. Muitos negros foram trazidos da África, como eu acabei de falar, da Europa. Tiveram muitos negros utilizando a capoeira na Europa. E também lá pela África, que foi descendente do Brasil, para trazer os escravos para cá. Então o Brasil ele trabalhava nos engenhos de cana-de-açúcar, nas fazendas de cafés, nas roças ou nas casas dos senhores, que era utilizado muito essa modalidade por conta dos tempos festivos. Eles utilizavam. Então, senhores que tinham os seus escravos, eles faziam com que os escravos lutassem entre si até sangrarem. Então, durante muito tempo a capoeira foi proibida por conta disso, porque os senhores donos de escravos utilizavam seus escravos para praticar essa modalidade de luta que naquele tempo era uma luta muito violenta. Os escravos eles lutavam muito, até cansar, ok? É uma luta criada no Brasil por negros, como acabei de falar, na África, a partir. E eles trabalhavam, observação, eles trabalhavam muito, porque eles trabalhavam, os donos dos escravos faziam com que os escravos trabalhassem. E quando eles terminavam, quando caía a noite, eles faziam com que os escravos lutavam entre si em lavouras. Eles utilizavam um espaço de suas fazendas, fazer com que os escravos eles utilizavam essa modalidade até sangrarem. Então a maior parte deles veio da Angola, também um país que também era colônia de Portugal. Várias referências a esse país pode ser escutado por música de capoeira. Então essa modalidade que eles também não lutavam só por lutar. Os escravos, eles gostavam muito de lutar capoeiras, porque tinha a cultura musical na modalidade da luta. Eles utilizavam instrumentos musicais e eles faziam muitas festas. Então quando eles tinham tempos festivos, eles utilizavam a capoeira para lutar entre si. A capoeira é disputada por duas pessoas que defrontam do meio de uma roda formada por outros capoeiristas ao som de palmas e berimbais. Esses eram os instrumentos principais da capoeira, que eram as palmas, batidas de palmas e os berimbais. O objetivo do jogo era derrubar o adversário. A base do jogo era ginga, pois era uma importante forma de ataque e defesa do capoeirista. Então, a capoeira, quando surgiu no Brasil, já veio um pouco modificada. Nos tempos antigos eles não tinham
essa de bater palmas e tocar berimbais, eles mesmos só cantavam e a capoeira antigamente era um pouco mais violenta. Então, quando chegou no Brasil, já veio um pouco mudado, atualizado, não era uma prática de luta violenta, mas eles utilizavam só ataques e defesa, não tinha contato de chutes nem socos. E os 3 tipos de capoeiras que existem no Brasil. Então, alguns assim, apesar de alguns não concordarem totalmente, mas hoje a capoeira é basicamente dividida em 3 estilos. A gente vai falar sobre elas, a Angola, a regional e a contemporânea. São 3 tipos de capoeiras utilizadas no Brasil. A capoeira angolana. A capoeira de Angola é uma manifestação de cultura popular brasileira, onde coexistem aspectos normalmente compreendidos de forma segmentada pela cultura e se faz oficial, como jogo, dança, mímica ou luta ancestralizada, unidas ou forma de coesa. Então, a capoeira angolana, eles utilizavam muito dos negros. Então, a capoeira angolana já surgiu dos senhores donos de escravos que utilizavam os negros para brigar entre si. Então, já veio modificada. Quando a capoeira regional surgiu no Brasil, ela já veio atualizada, um pouco mais diferente. É no estilo contemporâneo de capoeira. Ela possui atributos de outras artes marciais em suas práticas. Esse estilo foi criado pelo mestre Bimba, que é o mestre da capoeira aqui no Brasil, e difundiu-se rapidamente pelo mundo. Isso contribuiu para os melhores a imagem dos capoeiristas, ao mesmo tempo que favoreceu o aumento de seus aspectos. Então, quando se fala de capoeira no Brasil, dificilmente eles não botam o mestre Bimba, porque o mestre Bimba foi o pai da capoeira no Brasil, foi o que revolucionou a capoeira e seu estilo de luta no Brasil. Então, esse é o estilo de luta da capoeira regional. É essa foto aqui que representa a capoeira regional. A gente vê que não tem contato mais com o corpo, como eu acabei de falar, que na capoeira angolana eles utilizavam os escravos para lutar entre si. Então, a capoeira regional já se foi atualizada e só com base de dança e movimentos de ataque e defesa. Não utiliza mais golpes como existia na capoeira angolana. E a capoeira contemporânea também foi revolucionada, atualizada. Apesar de alguns não concordarem com esse novo estilo, ele hoje é o mais que cresce, surgiu mais ou menos na década de 70. É o estilo que basicamente mistura os estilos de Angola e regional, como vocês verem na imagem. 2 estilos de luta, tanto regional como na Angola. Então, mas mesmo assim eles não utilizam mais golpes e nem chutes, só utilizam os movimentos e com dança. Em ar livre. Então, a contemporânea eles acontecem em ar livre. Em projetos sociais eles utilizam muito da capoeira contemporânea, ok? Então, essa foi a explicação dos 3 tipos de capoeira, sua origem e sua história, que acabei de relatar um pouco sobre a história da capoeira. A gente viu as 3 diferenças de lutas, da capoeira angolana, da regional e da contemporânea, ok? Então, vou passar a atividade para vocês da agenda. Vai ser essa atividade da ficha 5, da página 143 do capítulo 2, ok? Essa vai ser a atividade toda relacionada ao estilo de luta da capoeira. Então, terminar a aula de hoje por aqui, falando sobre esse conteúdo da capoeira, ok? Terminar a aula de hoje por aqui, até a próxima aula.